Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu amigo me empurrou pelas escadas, como uma brincadeira, e agora estou paralisado, da cintura para baixo, mas isso não vai me impedir de processá-lo civil e criminalmente. Olá, Reddit. Não sei mais aonde recorrer. Escrevo isso porque minha vida deu uma virada de 180 graus de uma forma que jamais imaginei, tudo por causa de uma brincadeira estúpida e sem sentido. Eu, de 23 anos, fui o melhor amigo de Matt, de 24, por 10 anos. Ele sempre foi o cara engraçado do nosso grupo, aquele que gosta de ultrapassar os limites, o que, agora, não é a melhor palavra para se usar. Mas, há 3 semanas, sua ideia de uma brincadeira mudou minha vida para sempre. Tudo aconteceu em uma festa na casa de um amigo, em comemoração ao seu aniversário. A noite começou como qualquer outra, boas vibrações, bebidas e diversão inofensiva. Matt estava de ótimo humor, fazendo piadas como sempre. Isso era parte da sua personalidade, às vezes irritante, mas nunca passando de um limite do qual não pudesse voltar. Pelo menos, era o que eu pensava até agora. Por volta da meia-noite, desci as escadas para buscar algo para comer. Mal tinha dado alguns passos quando senti um empurrão forte por trás. Matt estava rindo e dizendo, "Anda logo, lento." Antes que eu pudesse reagir, meu pé escorregou no degrau e tudo se transformou em um turbilhão. Rolei pelas escadas e caí com força. O impacto deixou-me com uma dor insuportável. As pessoas ao redor correram em meu socorro, entrando em pânico e chamando 911. Matt ficou parado no topo da escada, pálido como um fantasma, murmurando que não queria que isso acontecesse. No hospital, tentei manter o otimismo, dizendo a mim mesmo que não podia ser tão grave. Talvez eu só tivesse machucado ou fraturado um osso. Mas, depois de uma série de exames, o médico explicou o diagnóstico: minha coluna estava fraturada e a lesão era grave o suficiente para causar paralisia permanente da cintura para baixo. Naquele momento, meu mundo desmoronou. Eu nem conseguia processar as palavras. O médico continuava falando, mas tudo o que eu ouvi era um silêncio ensurdecedor na minha cabeça. Minha vida, como eu a conhecia, tinha acabado. Eu nunca mais andaria. Minha família chegou pouco depois. Minha mãe chorava descontroladamente, meu pai parecia tentar manter a compostura, mas seus olhos estavam vermelhos. Minha irmã mais nova estava em um canto, calada, com o rosto pálido. Vê-los me fez sentir ainda pior, porque eu queria acreditar que não era real, que havia outra explicação. Mas os rostos deles confirmavam tudo. Matt apareceu no dia seguinte. Pensei que talvez ele viesse se desculpar de verdade, mostrar que entendia o que tinha feito. Mas o que ele disse causou ainda mais dor. Não era minha intenção, cara, era só uma brincadeira. Ele repetia isso como se essas palavras pudessem desfazer o dano. Eu estava cansado demais e entorpecido para discutir, já que tinham me dado muitos remédios no hospital, mas por dentro eu gritava. As últimas semanas no hospital têm sido as mais difíceis da minha vida. Cada dia parece uma batalha para a qual eu não me inscrevi. A fisioterapia é exaustiva, tanto física quanto emocionalmente. Coisas que antes eu dava como garantidas, levantar da cama, usar o banheiro, até mesmo sentar, agora são desafios monumentais. As enfermeiras e os terapeutas são gentis, mas posso ver a pena em seus olhos. Meus amigos e minha família me visitam com frequência, e embora eu aprecie o apoio, não consigo deixar de me sentir como um peso para eles. O pior é ver minha mãe chorar quando acha que eu não estou olhando. Odeio ter me tornado uma fonte de dor para as pessoas que amo. Matt veio algumas vezes, mas cada visita dele é como sal na ferida. Ele tenta agir como se nada tivesse mudado, fazendo piadas e dizendo, "Vamos superar isso." Mas não vamos. Pelo menos, eu não. Não consigo fingir que isso não aconteceu. Ele roubou minha liberdade, minha independência e a vida que eu pensei que teria. Matt era para ser meu melhor amigo, alguém em quem eu confiava completamente. Em vez disso, suas ações estúpidas me deixaram paralisado. Não consigo parar de reproduzir aquele momento na minha cabeça, perguntando-me por que ele achou que era certo me empurrar daquele jeito. Valeu a pena pela risada que ele tentou provocar? Ele entende sequer a gravidade do que fez? Estou com raiva dele, da situação, de mim mesmo por não ter sido mais cauteloso. Mas, mais do que tudo, eu me sinto perdido.
Tudo na minha vida mudou. Eu era um cara ativo, independente, com planos para o futuro. Agora, nem sei por onde começar a reconstruir minha vida. Comecei a consultar um advogado. Ele precisa assumir a responsabilidade pelo que fez. Isso não foi apenas uma brincadeira que deu errado, foi negligência e me custou tudo. Estou explorando minhas opções legais para garantir que ele entenda as consequências de suas ações. Enquanto isso, estou focando em me adaptar à minha nova realidade. Eu devo isso a mim mesmo e à minha família, encontrar uma maneira de seguir em frente, mesmo que agora pareça impossível. Não sei exatamente o que estou buscando aqui: conselho, apoio, talvez apenas um lugar para desabafar. Atualização 1. Olá! Desde minha última atualização, muitas coisas aconteceram, mas, ao mesmo tempo, sinto que nada mudou. Cada dia continua sendo uma luta constante, e a cada momento sou lembrado de como minha vida é diferente agora. Alguns dias eu acordo sentindo-me pronto para enfrentar o que vier, mas, na maioria das vezes, sinto que estou preso no mesmo pesadelo. As visitas de Matt continuaram, mas não estão ficando mais fáceis. Na verdade, estão se tornando mais difíceis de lidar agora. Da última vez que ele veio, trouxe alguns lanches e agiu como se tudo estivesse bem. Sei que você adora esses, disse ele, segurando um pacote de Doritos, como se estivesse tentando me conquistar com salgadinhos. Apenas o olhei. Como ele pode ser tão casual com tudo isso? Parece que ele não percebe, ou não quer perceber, que sua brincadeira estúpida é a razão de eu estar aqui, nesta cadeira de rodas. Em um momento, eu não consegui mais segurar. Eu disse: Matt, você realmente entende o que fez comigo? Você percebe que essa é minha vida agora por sua causa? Ele me olhou pálido, mas, em vez de se desculpar, disse: eu sei, o quê? Tenho me culpado todos os dias por isso. Mas, na verdade, não parece. Se ele realmente entendesse, como poderia continuar fazendo piadas ou agir como se um pacote de comida pudesse consertar alguma coisa? Eu disse que precisava que ele parasse de vir por um tempo. Não consigo continuar vendo ele sentindo essa mistura de raiva e tristeza. Ele apenas assentiu e foi embora sem dizer muito mais. Foi a primeira vez que o vi realmente parecer arrependido, mas isso não me fez sentir melhor. Seguindo o conselho da minha família e de alguns amigos, iniciei oficialmente o processo legal. Eu entrei com uma ação por danos pessoais contra Matt. Eu também preciso disso para encontrar algum tipo de fechamento. Não se trata apenas do dinheiro, embora, sendo realista, as contas médicas estejam se acumulando. Trata-se de responsabilizá-lo. Ele não pode sair dessa com apenas um ego ferido, enquanto eu tenho que reconstruir toda a minha vida. O advogado disse que esse tipo de caso pode ser complicado porque é difícil provar a intenção, e a brincadeira de Matt não foi maliciosa. Mas não importa se foi maliciosa, foi imprudente. Eu não me importo se ele não queria me machucar. Ele machucou. Minha família tem sido incrível durante tudo isso, mas consigo ver as rachaduras começando a aparecer. Meus pais estão se esforçando ao máximo para se manterem fortes por mim, mas o estresse está os afetando. Minha mãe continua se culpando, dizendo: se ao menos eu tivesse te ensinado a ser mais cauteloso com pessoas como Matt, o que nem faz sentido. Isso não é culpa dela, nem minha. Meu pai, por outro lado, tem estado mais quieto do que o normal. Ele passa a maior parte das visitas sentado ao meu lado, segurando minha mão ou falando sobre coisas aleatórias, como esportes ou filmes. Eu sei que ele está tentando manter minha mente ocupada, mas também vejo a dor nos olhos dele quando acha que não estou olhando. Minha irmã mais nova tem sido a parte mais difícil de enfrentar. Ela tem apenas 16 anos e me admira. Vê-la chorar na primeira vez que veio ao hospital me destruiu de formas que eu nunca pensei ser possível. Agora ela tenta colocar uma cara corajosa, fazendo piadas e agindo como se tudo estivesse normal. Mas eu posso ver que não está. Ainda estou me adaptando à vida em uma cadeira de rodas, e, honestamente, é mais difícil do que eu jamais imaginei que seria. Tudo parece um grande esforço. Quer pegar um lanche na cozinha? Melhor adicionar 5 minutos extras para manobrar. Precisa ir ao banheiro? Espero que a porta seja larga o suficiente. É frustrante, e às vezes sinto que até mesmo as coisas mais simples são impossíveis. Algo para o qual eu não estava preparado é como as pessoas me olham agora.
Algumas evitam contato visual completamente, enquanto outras me olham como se eu fosse algum tipo de atração. Saí pela primeira vez na semana passada para comprar algumas coisas essenciais, e a atendente se inclinou sobre o balcão e disse: "Você é tão corajoso." Eu sei que ela tinha boas intenções, mas soou condescendente. Eu não me sinto corajoso. Eu me sinto como alguém que está apenas tentando sobreviver. O aspecto mental disso tudo tem sido igualmente brutal, se não pior. Alguns dias me sinto completamente entorpecido. Outros dias estou tão bravo que mal consigo pensar com clareza. Estou com raiva de Matt, de mim mesmo, do universo. Reproduzo aquele momento uma e outra vez, pensando em todas as formas como poderia ter sido diferente. E se eu tivesse ficado lá em cima 5 minutos a mais? E se eu tivesse segurado o corrimão a tempo? É um ciclo inútil, mas não consigo parar. Também estou de luto pelo futuro que achei que teria. Eu queria viajar, fazer trilhas, talvez até correr uma maratona algum dia. Agora, tudo isso parece um sonho distante. As pessoas continuam me dizendo que ainda posso viver uma vida plena, e eu sei que estão certas. Mas é difícil enxergar isso agora. Estou tentando focar no que posso controlar. A fisioterapia é exaustiva, mas me esforço para continuar. Meu terapeuta diz que cada pequeno progresso importa, mesmo que não pareça muito. Também comecei a escrever mais em um diário, o que me ajuda a processar algumas das emoções avassaladoras. Quanto a Matt, não sei se nossa amizade pode sobreviver a isso. Agora, não consigo imaginar perdoá-lo. Mas talvez isso mude com o tempo. Ou talvez não. Tudo o que sei é que preciso de espaço dele para me curar, tanto física quanto emocionalmente. Não sei o que o futuro reserva, mas estou tentando enfrentá-lo um dia de cada vez. Isso é tudo o que posso fazer por agora. Escrever isso foi catártico, e, se alguém tiver conselhos sobre como navegar por algo assim, estou aberto a ouvi-los. Atualização 2. Olá! Passaram-se algumas semanas desde a minha última atualização e, sinceramente, as coisas estão melhores e piores ao mesmo tempo. Melhor porque estou aprendendo, aos poucos, a navegar nesta nova realidade. Pior porque o peso do que aconteceu não desaparece, ele simplesmente muda, aparecendo de maneiras novas e inesperadas. Uma coisa que eu não esperava era o quanto meu círculo social ficaria dividido. Pensei que todos se uniriam para me apoiar, mas, em vez disso, parece que estão escolhendo lados. Alguns amigos acham que estou exagerando ao tomar medidas legais contra Matt, enquanto outros acham que estou sendo indulgente demais por não cortá-lo completamente da minha vida. É exaustivo ter que justificar constantemente minhas decisões para pessoas que não estão vivendo este pesadelo. O mais frustrante são aqueles que ficaram do lado de Matt. Eles dizem coisas como, foi só um acidente ou ele não quis te machucar, como se isso apagasse as consequências. Um amigo chegou ao ponto de me dizer que eu deveria estar agradecido porque Matt não fugiu depois do acidente. Agradecido pelo quê? Por ele ter ficado lá com cara de tonto enquanto eu me contorcia de dor? É incrível como algumas pessoas distorcem as coisas para evitar que alguém assuma a responsabilidade. E então ao Matt. Depois que pedi para ele não vir mais, ele começou a me enviar mensagens longas. Elas são uma mistura de desculpas e desculpas esfarrapadas, com uma boa dose de manipulação emocional incluída. Você era como um irmão para mim, dizia uma das mensagens. Sinto que perdi uma parte de mim mesmo. Não consegui nem responder. Cada vez que meu telefone vibrava com uma mensagem dele, era como um golpe no estômago. Agora o bloqueei, mas não antes que ele enviasse uma última mensagem. Acho que sou a pior pessoa do mundo. Obrigado por me fazer sentir como um lixo. Como se eu tivesse que me sentir mal pela posição em que ele está. No fim de semana passado, meus pais me convidaram para jantar. Disseram que só queriam passar um tempo em família, mas, assim que cheguei, percebi que algo estava errado. Minha mãe parecia nervosa, e meu pai evitava olhar nos meus olhos. Não demorou muito para eu descobrir o porquê. Matt tinha ido vê-los. Ele apareceu sem avisar e disse o quanto estava arrependido, que faria qualquer coisa para consertar as coisas. Eu perdi o controle. Disse, vocês acham que eu me importo com os sentimentos dele agora? Ele arruinou minha vida. Minha vida. Sou eu quem tem que acordar todos os dias e enfrentar isso, não ele. Ele pode ir para casa e viver como se nada tivesse mudado.
Minha mãe tentou me acalmar, dizendo que estavam preocupados com o quanto essa raiva estava me afetando. Mas não é raiva, é traição. Matt não era só mais uma pessoa, ele deveria ser meu melhor amigo, alguém em quem eu confiava. Sei que não é culpa dos meus pais. Eles só estavam me contando o que Matt fez. Mas eu não estava no estado mental adequado naquele momento e acabei explodindo. Mais tarde naquela noite, após o jantar, meu pai disse que talvez fosse hora de apresentar uma denúncia criminal contra Matt. A ação civil é boa, eu preciso do dinheiro, mas talvez o que Matt fez deva ser punido de outra forma, especialmente porque ele parece não compreender a gravidade do que fez. Acho que meu pai tem razão. Até o momento, não tinha considerado essa possibilidade porque ele era meu amigo. Mas isso não é mais verdade agora. A ação civil continua avançando e, deixe-me dizer, é um nível completamente novo de estresse. O advogado de Matt entrou em contato com o meu para perguntar se poderíamos resolver as coisas de forma privada. A oferta foi insultante, mal dava para cobrir uma fração das minhas contas médicas. É como se eles pensassem que eu aceitaria qualquer coisa e seguiria em frente. Eu disse ao meu advogado que não vamos aceitar isso. O pior é que Matt está contando a sua própria versão dos fatos. Ouvi de amigos em comum que ele está dizendo a todos que estou exagerando para ganhar dinheiro. O mesmo cara que me empurrou pelas escadas agora age como se fosse a vítima. A pura audácia disso me faz ferver o sangue. Uma amiga em comum, Sarah, o confrontou sobre isso. Ela me contou que ele ficou na defensiva, dizendo, foi uma brincadeira. Todos sabem que eu não fiz isso com má intenção. Ele está arruinando minha vida por um erro. Quando Sarah perguntou se ele ao menos tentou entender pelo que estou passando, ele apenas deu de ombros e disse, não sei o que mais ele quer de mim. Eu quero responsabilidade. Quero que ele pare de se fazer de vítima e assuma o que fez. É pedir muito? Como se as coisas não fossem ruins o suficiente, tive um pequeno susto médico na semana passada. Estava tentando passar da cadeira de rodas para a cama, algo que venho praticando na fisioterapia, e perdi o equilíbrio, caindo com bastante força. A dor foi instantânea, e, por um momento, entrei em pânico, pensando que tinha me machucado ainda mais. Felizmente, não houve fraturas, mas a queda foi um lembrete brutal de quão vulnerável eu sou agora. Nem mesmo consigo fazer algo tão básico como deitar na cama sem correr o risco de uma lesão maior. Isso me abalou profundamente, e passei o resto da noite chorando, sentindo-me indefeso e derrotado. Minha mãe veio no dia seguinte e tentou me animar. Trouxe lasanha caseira, minha favorita, e ficou comigo por horas, apenas conversando. Isso ajudou, mas não apagou o medo que tem me consumido desde a queda. Se esta é a minha vida agora, como devo seguir em frente? Apesar de tudo, estou tentando focar nas pequenas vitórias. Consegui completar uma sessão inteira de fisioterapia sem desmoronar. Comecei a usar um aplicativo acessível para explorar novos hobbies, como pintura e fotografia. Não é muito, mas é algo. Também tenho me conectado com outras pessoas na comunidade de deficientes online. Ouvir suas histórias tem sido bom, de certa forma. Se eles podem encontrar uma maneira de viver vidas plenas, talvez eu também possa. Por enquanto, estou terminado com Matt. Não sei se algum dia poderei perdoá-lo, mas sei que nem consigo pensar nisso até que ele demonstre um verdadeiro arrependimento, e não apenas por como isso o afetou. Por enquanto, estou focado em mim mesmo. Estou aprendendo a viver nesta nova realidade, um dia de cada vez. Obrigado por continuarem aqui. Seus comentários e apoio significam mais do que posso expressar. Se alguém tiver conselhos sobre como lidar com relações como esta ou simplesmente com a vida após uma mudança tão grande, estou aberto a ouvi-los. Atualização 3. Olá! Desde minha última atualização, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Sinto que, sempre que acho que estou começando a lidar com esse desastre, surge algo novo que me desequilibra. Matt agora está tentando salvar sua reputação das maneiras mais ridículas possíveis. Ouvi, através de outro amigo em comum, vamos chamá-lo de Jake, que Matt está planejando um grande gesto para se desculpar comigo. Jake não quis me dar todos os detalhes, mas, pelo que entendi, envolve um pedido de desculpas público em uma festa próxima, na qual estarão presentes muitos de nossos amigos em comum. A princípio, pensei que fosse uma piada. Quem faz isso? Mas, quanto mais penso sobre isso, mais irritado fico.
Isso não é um filme onde tudo se resolve com um discurso emocionante diante de uma multidão. Minha vida não é um roteiro que ele pode reescrever para aparecer bem na história. Se ele realmente quisesse se desculpar, poderia ter feito isso semanas atrás, de forma privada e sem teatro. Isso só parece outra maneira de transformar tudo em algo sobre ele. Jake me perguntou se eu ficaria bem com isso, e eu disse que não. Não quero fazer parte da redenção de Matt. Mas, conhecendo, ele provavelmente fará isso de qualquer forma. Algo sobre o qual não falei muito é como tudo isso está afetando minha família. Minha mãe continua fazendo tudo o que pode para ser um apoio, mas consigo ver o peso que isso está colocando sobre ela. Ela sempre foi o pilar emocional da nossa família, aquela que mantém tudo unido. Mas agora vejo cansado o tempo todo, como se estivesse carregando um peso invisível que fica mais pesado a cada dia. Meu pai está mais calado do que nunca. Ele já não é de falar muito, mas, ultimamente, parece que está me evitando completamente. Na semana passada, o surpreendi na cozinha olhando para uma foto antiga da família. Quando me viu, largou a foto rapidamente e disse que precisava resolver algumas coisas. Não insisti, mas aquilo doeu. Acho que ele se sente culpado, como se pudesse ter feito algo para me proteger, embora isso não tenha sido culpa dele. E então a minha irmã. Ela tem se esforçado muito para se manter positiva perto de mim, mas sei que está lutando. Ontem à noite, ela entrou no meu quarto quando estavam de visita e sentou-se na beira da minha cama por um tempo, sem dizer nada. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela apenas balançou a cabeça e disse, nada, só queria estar aqui. Não insisti, mas o silêncio entre nós parecia pesado. É como se ela não soubesse lidar com me ver assim. E, sinceramente, eu também não sei como lidar. Com relação à ação judicial, as coisas estão ficando mais complicadas. O advogado de Matt começou a jogar sujo, tentando me pintar como alguém que está exagerando um acidente. Eles até mencionaram coisas irrelevantes de anos atrás, como a vez em que quebrei o braço em um acidente de skate, para argumentar que sempre fui propenso a acidentes. É ridículo, e meu advogado está certo de que isso não vai se sustentar no tribunal. Mas, mesmo assim, parece um ataque pessoal. O pior é que Matt não está apenas permitindo isso, ele está participando ativamente. Fiquei sabendo que ele apresentou uma declaração dizendo que eu já estava perdendo o equilíbrio quando ele me empurrou, como se isso tornasse a situação aceitável. Isso não é mais apenas sobre evitar a responsabilidade, trata-se de me desacreditar para salvar a si mesmo. É uma sensação estranha ver alguém em quem confiava tanto chegar a tais extremos para se proteger às minhas custas. É como se eu estivesse lamentando a perda de duas coisas ao mesmo tempo, minha mobilidade física e a amizade que pensei que tinha. No meio de toda essa bagunça, houve um ponto positivo inesperado. Durante a fisioterapia, na semana passada, conheci alguém que passou por uma experiência semelhante. Ela se chama Mega e sofreu um acidente de carro há 2 anos que a deixou em uma cadeira de rodas. Ela está muito mais avançada no processo de recuperação, e vê-la tão confiante e independente me deu uma faísca de esperança que eu nem sabia que precisava. Começamos a conversar, e ela tem sido uma grande fonte de encorajamento. Mega me contou como foi difícil no início, como ela sentiu que sua vida tinha acabado, mas eventualmente encontrou um novo propósito. Ouvir sua história me fez perceber que talvez ainda exista um futuro para mim, mesmo que não seja o que eu imaginei. Ela também me deu um conselho prático: focar em celebrar as pequenas vitórias. Cada coisa que você alcançar, mesmo que pareça pequena, é um passo adiante. Não subestime esses progressos. Isso ficou gravado em mim, e comecei a fazer uma lista de pequenas vitórias, como passar para a cama sem ajuda ou completar uma sessão de terapia sem me sentir completamente derrotado. São pequenos passos, mas eles importam. Megan também me apresentou a um programa local de esportes adaptados. Ela me disse que isso foi transformador para ela, dando-lhe uma forma de se manter ativa e conectada com uma comunidade. Estou considerando tentar. A ideia de voltar a praticar esportes me empolga e me assusta ao mesmo tempo, mas talvez seja exatamente o que eu preciso para me lembrar de que ainda sou capaz de mais do que acredito. Com relação a Matt, a tensão parece estar chegando a um ponto crítico. Entre o pedido de desculpas planejado para a festa e as bobagens que seu advogado está fazendo, sinto que algo vai explodir em breve. Não sei se serei eu confrontando, se a ação judicial tomará um rumo dramático, ou se será algo completamente diferente.
Mas sinto que uma tempestade está se aproximando, e estou me preparando para o que vier. Esta semana, também entrei com uma denúncia criminal contra ele, e isso também precisa avançar. Mas, pelo andamento da ação civil por danos, acho que será outro inferno pelo qual terei que passar. Vou voltar com mais atualizações em breve, esperando que desta vez sejam de progresso. Atualização 4. Olá, pessoal. Tem sido um caminho longo e difícil desde que tudo aconteceu, mas acho que finalmente estou pronto para encerrar este capítulo da minha vida. Muitas coisas aconteceram desde a minha última atualização, e, embora as coisas não sejam perfeitas, e provavelmente nunca serão, sinto que finalmente encontrei um pouco de paz. Ou pelo menos o começo dela. Vou começar com o que sei que muitos estavam esperando, o grande gesto de Matt. Fiel ao seu estilo, ele seguiu adiante com um pedido de desculpas público naquela festa, mesmo depois de eu ter deixado claro que não queria saber de nada sobre isso. Um amigo em comum gravou o momento e me enviou o vídeo, embora eu não tenha pedido. No vídeo, Matt se levantou na frente de todos, segurando uma bebida, como se estivesse fazendo um brinde. Ele falou sobre o quanto sentia muito, o quanto lamentava o que havia acontecido e como esperava que um dia eu pudesse perdoá-lo. Foi dramático e emotivo, com pausas e gestos exagerados, como se estivesse fazendo um teste para uma novela. Quando terminou, todos aplaudiram, como se ele tivesse dado um discurso digno de um Oscar. Ao assistir, eu não senti a catarse nem o encerramento que acho que ele esperava. Se algo, aquilo me deixou mais irritado. Lá estava ele, se pintando como uma vítima arrependida na frente de uma plateia, enquanto, nos bastidores, o advogado dele continuava tentando me desacreditar. A desconexão era chocante. Mas sabem de uma coisa? Não deixei que isso me afetasse. Não respondi, não participei, não lhe dei a satisfação de saber como me sentia. Em vez disso, foquei no que realmente importa, em mim mesmo. Depois de meses de idas e vindas, a ação civil finalmente chegou a uma resolução. O advogado de Matt pressionou por um acordo, e, após algumas negociações, concordamos com uma quantia que cobre minhas despesas médicas, a terapia e alguns danos adicionais. Não foi tanto quanto eu esperava, mas foi suficiente para me dar um respiro e evitar o estresse de um julgamento. Matt me enviou uma última mensagem, usando o telefone da mãe dele, depois do acordo. Algo como: espero que isso te ajude a seguir em frente. Sinto muito por tudo. Acho justo te pagar, mas pelo menos não arruine minha vida com essa denúncia penal. Eu não respondi. Já não há mais nada a ser dito. Apenas encaminhei a mensagem para meu advogado, caso ela seja útil de alguma forma. Por outro lado, comecei a encontrar um novo ritmo na minha vida. O programa de esportes adaptados que Mega me apresentou tem sido uma mudança total. Comecei a jogar basquete em cadeira de rodas, e embora ainda esteja aprendendo, o senso de comunidade e camaradagem tem sido incrível. Isso me deu algo pelo que esperar e me lembrou de que sou capaz de mais do que acreditava. Também retomei hobbies antigos de maneiras novas. A fotografia se tornou uma grande parte da minha vida, e comecei a tirar fotos com perspectivas únicas, literal e figurativamente. Mega e eu nos tornamos bons amigos, e ela tem sido um apoio constante. Ela até me ajudou a encontrar um apartamento acessível mais próximo da cidade, onde terei melhor acesso a recursos e atividades. Minha relação com minha família também melhorou. Meu pai e eu finalmente tivemos uma conversa honesta na semana passada. Ele admitiu que vinha me evitando porque se sentia culpado por não poder consertar o que aconteceu. Eu disse a ele que ele não precisa consertar nada, só estar ao meu lado já é suficiente. Foi uma conversa sincera e emocional, mas nos aproximou, e acho que ambos precisávamos disso. Minha mãe tem sido minha rocha durante todo esse processo, e tenho me esforçado conscientemente para lembrá-la de quanto aprecio tudo que ela tem feito por mim. Quanto à minha irmã, ela finalmente está começando a relaxar ao meu redor novamente. Temos assistido a séries antigas juntos, rindo das mesmas piadas bobas de sempre. É bom recuperar essa conexão. Muitas pessoas me perguntaram se algum dia perdoarei Matt. A verdade é que eu não sei. Perdoar não é algo que você faz pela outra pessoa, é algo que você faz por si mesmo. E, agora, ainda não estou nesse estado mental. Talvez, um dia, eu acorde e sinta que posso deixar de lado a raiva e a traição. Mas, por enquanto, estou focado em me curar e seguir em frente.
O que aprendi é que perdoar não significa esquecer, nem significa deixar que alguém volte para a sua vida. Apenas significa liberar o controle que as ações dessa pessoa têm sobre você. Estou trabalhando nisso, um dia de cada vez. Essa jornada não tem sido nada fácil, mas me ensinou muito sobre resiliência, sobre as pessoas que realmente se importam e sobre mim mesmo. Aprendi que a vida nem sempre segue o plano que traçamos, mas isso não significa que ela acabou. Apenas significa que você precisa se adaptar, encontrar novos caminhos e novos propósitos. Eu não sou a mesma pessoa que era antes do acidente, e nunca voltarei a ser. Mas talvez isso seja bom. Talvez esta seja a minha oportunidade de me reconstruir, mais forte e com um propósito renovado. Agora, só resta ver como a denúncia penal seguirá. Espero que, ao final disso, pelo menos consiga algum tipo de encerramento para tudo isso. Atualização 5. Olá! Agora que meu amigo está pagando penalmente pelo que fez comigo, acho que é hora de fazer outra atualização. Já faz um tempo desde a última vez que escrevi, então este parece ser um bom momento. E sim, meu amigo foi considerado culpado. Ele foi condenado a apenas 3 anos de prisão por sua agressão, o que, para mim, parece pouco. Quero dizer, em 3 anos ele poderá sair e recuperar sua vida, poderá andar e recomeçar. Enquanto isso, daqui a 3 anos, eu ainda estarei preso à minha cadeira de rodas. Isso, para mim, é injusto. Mas a única coisa que me dá algum consolo, depois de tudo, é saber que as pessoas não saem da prisão iguais a como entraram. Algo nele vai mudar, espero que isso persiga pelo resto da vida. Sei que é um pensamento um pouco sombrio de se ter, e, embora eu esteja melhorando, ainda há dias melhores e dias piores. E hoje não é exatamente um dos melhores. No entanto, eu me propus a fazer esta atualização, e gosto de cumprir o que me proponho. Quanto à minha vida, ainda estou me adaptando. Apesar de ter melhorado muito na forma como vejo o mundo agora, ainda há dias em que me sinto frustrado. Não quero terminar esta atualização de forma negativa, então vou dizer que também tenho meus dias bons e tento aproveitá-los ao máximo. Para quem pergunta se as 2 ações judiciais me trouxeram algum tipo de fechamento, a verdade é que hoje eu teria que dizer que não. Talvez, em algumas semanas, meses ou anos, eu consiga dizer algo diferente. Eu espero que sim. Obrigado a todos aqui no Reddit que se preocuparam com um completo desconhecido e me apoiaram de maneira tão completa. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu marido deu as chaves da minha casa herdada para sua irmã, que é viciada em drogas, pelas minhas costas, e ela destruiu todas as fotos da minha família enquanto procurava o testamento. Olá! Eu nunca imaginei que estaria nessa situação, mas os eventos recentes me forçaram a compartilhar minha história. Estou casada com meu marido, Jack, 32 anos, há 4 anos. Embora nosso casamento tenha começado maravilhosamente, a família dele sempre foi uma fonte de tensão, particularmente em relação à sua irmã Amy, de 35 anos. Um pouco sobre Amy, ela está lutando contra o vício em drogas desde os 16 anos. Tudo começou com a maconha e rapidamente evoluiu para drogas mais pesadas. Ela abandonou o ensino médio no último ano e nunca teve um emprego estável. Seus pais, meus sogros Tom, 65 anos, e Sarah, 62 anos, têm permitido esse comportamento há quase 20 anos. Eles pagaram por várias estadias em clínicas de reabilitação, inúmeros apartamentos, carros e despesas legais. Toda vez que Amy afirma que está limpa e pronta para mudar de vida, eles acreditam nela e despejam mais dinheiro para ajudá-la a recomeçar. Mas sempre termina do mesmo jeito. Amy recai, desaparece por semanas ou meses, e só volta quando precisa de mais dinheiro. Conheci Jack há 5 anos no casamento de um amigo em comum. Ele era diferente da família dele, responsável, trabalhador e aparentemente consciente de como a atitude permissiva de seus pais em relação a Amy era tóxica. Durante nosso namoro, ele frequentemente expressava frustração sobre como seus pais lidavam com o vício de Amy. Ele me contava histórias de como eles esvaziaram várias vezes as contas de aposentadoria para tirar Amy de problemas e de como ela os roubou repetidamente, mas sempre foi perdoada porque estava doente e precisava de ajuda. Quando nos casamos, Jack me prometeu que manteríamos limites claros com sua família, especialmente em questões financeiras. Concordamos em nunca emprestar dinheiro para Amy ou nos envolver em seus dramas.
Isso funcionou bem nos primeiros 3 anos do nosso casamento, principalmente porque Amy estava morando em outro estado com seu namorado e só entrava em contato com a família quando precisava de dinheiro. Tudo mudou há 6 meses, quando minha querida tia Ellen faleceu inesperadamente de um ataque cardíaco. Ellen praticamente me criou depois que minha mãe, irmã dela, morreu de câncer quando eu tinha 12 anos. Ela nunca se casou nem teve filhos, dedicando sua vida à carreira de pediatra e a estar presente para mim enquanto crescia. Passei todos os fins de semana na casa dela, ela me ajudava com as tarefas, comparecia a todos os meus eventos escolares e era basicamente minha segunda mãe. Quando me casei, foi ela quem me conduziu até o altar, já que meu pai não estava presente na minha vida. A morte de Ellen me devastou, mas o que eu não esperava era que ela deixasse todo o seu patrimônio para mim, avaliado em cerca de $900 mil, incluindo sua linda casa vitoriana, que ela havia restaurado com muito amor ao longo dos anos. Eu sabia que ela tinha uma boa condição financeira, mas a herança foi uma surpresa completa. No testamento, ela escreveu que queria que eu tivesse segurança financeira e esperava que eu continuasse cuidando da casa que ela tanto amava. Os problemas começaram quando Amy voltou para nossa cidade há 3 meses, depois de terminar com o namorado. Ela voltou a morar com Tom e Sarah e, de alguma forma, descobriu sobre minha herança por meio de fofocas familiares. No início, eram apenas sugestões ocasionais de que ela precisava de dinheiro para um novo começo. Depois, começaram as ligações diárias. Ela me ligava ou mandava mensagens a qualquer hora, às vezes chorando e dizendo que estava quebrada e com fome, outras vezes furiosa e exigindo que eu a ajudasse, porque é isso que a família faz. Eu bloqueei o número dela depois que ela começou a enviar mensagens ameaçadoras, dizendo que eu estava guardando dinheiro enquanto ela sofria. Foi então que ela começou a aparecer em nossa casa sem avisar. Nas primeiras vezes, Jack a mandou embora, mas eu podia ver que ele estava cedendo. Seus pais ligavam constantemente, dizendo o quanto era cruel termos tanto dinheiro e não ajudarmos sua irmã. A situação chegou ao limite no mês passado, quando ela apareceu na nossa casa às 2 da manhã, claramente sob efeito de drogas. Ela gritava que eu era uma vadia egoísta por não compartilhar o dinheiro da minha tia com a família que precisava. Quando me recusei a abrir a porta, ela tentou entrar pela janela. Eu tive que chamar a polícia para removê-la. Em vez de se preocuparem com o comportamento da filha, Tom e Sarah ficaram furiosos comigo por envolver a polícia. Eles apareceram no dia seguinte na nossa casa, gritando que eu poderia ter arruinado a vida de Amy ao envolvê-la com a justiça. O que realmente dói é a reação de Jack a tudo isso. Ele começou a sugerir que talvez devêssemos dar algum dinheiro a Amy para manter a paz na família. Quando eu lembrei do nosso acordo sobre limites, ele disse que era diferente, porque não era dinheiro que havíamos ganho com nosso trabalho, mas uma herança que caiu no meu colo. Seus pais ligam para ele diariamente, tentando fazê-lo se sentir culpado, dizendo que eu estou destruindo a família com meu egoísmo, e posso ver que a manipulação deles está funcionando. Eu tentei explicar para eles que dar dinheiro para Amy só perpetuaria o vício dela, mas eles não escutam. Sarah chegou a me dizer que se Amy morrer de overdose, será culpa minha por não ajudá-la quando eu tinha os meios para isso. Eles parecem achar que, porque eu não trabalhei para ganhar essa herança, não tenho o direito de decidir como usá-la. O dinheiro e a casa de Ellen significam muito mais para mim do que apenas segurança financeira. Eles são minha última conexão com a mulher que assumiu o papel de mãe quando perdi a minha. A casa está cheia de memórias da minha infância e adolescência. A ideia de vendê-la, ou usar esse dinheiro para sustentar o vício de Amy, parece uma traição à memória de Ellen. Mas a pressão constante dos meus sogros está afetando o meu casamento. Jack começou a dormir no quarto de hóspedes por causa das nossas brigas sobre isso. A manipulação da família dele está funcionando. Ele está começando a me ver como a vilã nessa situação. Eu não quero perder meu casamento, mas também não vou desrespeitar a memória da minha tia permitindo o vício de alguém. Eu me sinto presa entre proteger minha herança e salvar meu casamento, e honestamente não sei mais o que fazer. Atualização 1. Olá, quero agradecer a todos que comentaram na minha postagem original. Ler suas respostas me ajudou a perceber que eu não estava louca por querer proteger minha herança. Infelizmente, as coisas pioraram muito desde a última vez que postei. Na semana passada, recebi uma ligação da senhora Jenkins, vizinha da minha tia Ellen há 20 anos. Ela estava histérica, dizendo que tinha ouvido o vidro se quebrando e viu alguém entrando pela janela quebrada da casa da Ellen. Imediatamente liguei para a polícia e corri até lá. Quando cheguei, já havia 3 viaturas policiais no local, e meu coração quase parou quando vi quem estava sendo algemada. Amy. Os danos que ela causou são devastadores. Ela invadiu pela janela da cozinha e sistematicamente vasculhou cada cômodo da casa em busca de objetos de valor. A antiga escrivaninha onde Ellen guardava seus diários médicos foi completamente destruída.
Fotos de família que datavam da década de 1940 foram arrancadas das molduras e espalhadas pelo chão, muitas delas danificadas além de qualquer reparo. Entre elas estavam as únicas fotos que eu tinha da minha mãe quando criança. A pior parte foi o quarto da Ellen. Amy revirou todas as gavetas, jogou roupas por toda parte e até rasgou o colchão procurando por objetos de valor escondidos. Ela encontrou a caixa de joias da Ellen, que continha um anel de casamento da minha avó, o qual Ellen havia prometido me dar no meu 30º aniversário, e a esvaziou completamente. Quando a polícia a revistou, encontraram apenas algumas peças. Ela já havia vendido a maior parte em uma loja de penhores para comprar drogas. Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais perturbadoras. Enquanto a polícia tomava o depoimento da Amy, ela continuava insistindo que tinha permissão para estar lá. Foi quando descobri algo que me fez passar mal fisicamente. Jack tinha dado uma chave da casa para ela. Meu marido, que havia prometido me apoiar em manter limites, foi pelas minhas costas e deu acesso à minha propriedade para minha cunhada, que é viciada em drogas. Quando confrontei Jack naquela noite, suas desculpas só pioraram tudo. Ele admitiu que seus pais o pressionaram por semanas, dizendo que Amy precisava de um lugar para ficar. Eles o convenceram de que se Amy tivesse um ambiente estável, ela talvez finalmente ficasse limpa. Pintaram um cenário onde Amy moraria na casa, conseguiria um emprego local e reconstruiria sua vida. Jack realmente acreditou que ela respeitaria a propriedade porque era ajuda de família. Fiquei sem palavras. Não apenas ele traiu minha confiança, mas também não conseguia ver o quão ingênuo e manipulado ele tinha sido. Esta era a mesma Amy que havia roubado dos próprios pais inúmeras vezes. A mesma Amy que vendeu os medicamentos contra o câncer da mãe para conseguir dinheiro para drogas há 3 anos. Ainda assim, Jack achou que ela respeitaria a casa da minha tia. Dentro de poucas horas após essa revelação, Tom e Sarah começaram a ligar sem parar. Eles estavam tentando me convencer a não prestar queixa contra Amy. Sarah chorava, dizendo que a prisão arruinaria a vida da Amy, que ela está doente e precisa de ajuda, não de punição. Tom ofereceu pagar todos os danos se eu retirasse as acusações. Quando recusei, ele passou a fazer ameaças, dizendo que se eu mandasse a filha dele para a prisão, ele garantiria que todos na família soubessem o quão vingativo eu sou. Jack ficou sentado durante toda essa conversa, sem dizer nada, enquanto seus pais me insultavam e ameaçavam. Foi nesse momento que percebi que meu casamento provavelmente tinha acabado. O homem com quem me casei, que prometeu ficar ao meu lado e manter limites com sua família, havia desaparecido. No lugar dele estava alguém que preferia trair minha confiança a enfrentar os próprios pais. Fiz as malas, peguei roupas para algumas semanas e fui para um hotel. Eu não conseguia ficar em nossa casa sabendo que Jack me traiu tão completamente. Nas últimas 48 horas, meu telefone foi inundado com mensagens de Jack e sua família. Jack continua pedindo desculpas, dizendo que nunca pensou que Amy roubaria nada, que ele só estava tentando ajudar a irmã. Seus pais estão dizendo para todos na família que estou exagerando, que famílias boas se perdoam e resolvem as coisas. Mas isso não é sobre perdão, é sobre confiança e respeito. Jack sabia o quanto aquela casa e tudo que estava nela significavam para mim. Aquelas fotos e relíquias eram minhas últimas conexões físicas com minha mãe e minha tia. Ele sabia do histórico de Amy de roubo e destruição, mas ainda assim deu a ela acesso à minha propriedade sem meu conhecimento ou consentimento. Isso não é um erro, é uma traição deliberada. Já entrei em contato com uma advogada para discutir minhas opções. Ela confirmou que, como a casa foi herdada exclusivamente por mim e estamos casados há apenas 4 anos, Jack não tem direito a ela. Ela também está me ajudando a entrar com uma ordem de restrição contra Amy e documentando tudo para possíveis processos de divórcio. Alguns membros da família entraram em contato dizendo que estou sendo muito dura, que Jack só estava tentando ajudar a irmã e cometeu um erro. Mas eu não vejo dessa forma. Um erro é esquecer de trancar uma porta. Dar deliberadamente a chave de uma propriedade que não é sua, sabendo que o dono não aprovaria, é uma decisão calculada de violar minha confiança e desrespeitar meus limites. Neste momento estou hospedada no hotel enquanto minha advogada cuida dos procedimentos legais. A polícia ainda está tentando rastrear as joias que Amy vendeu. Cada vez que penso em voltar para casa e ver a destruição, as fotos da minha família destruídas e os pertences da minha tia violados, sinto náuseas. Mas o que me deixa ainda mais enojada é saber que meu marido, a pessoa que deveria ser meu parceiro e protetor, foi quem tornou tudo isso possível. Atualização 2. Olá! Eu gostaria de poder dizer que as coisas melhoraram desde minha última atualização, mas a realidade é ainda pior do que eu poderia imaginar. O que descobri nas últimas semanas destruiu completamente qualquer dúvida restante sobre tentar salvar meu casamento. Na semana passada tive uma reunião com minha advogada para discutir os procedimentos do divórcio.
Durante a revisão dos documentos financeiros, ela notou algo estranho. Jack vinha fazendo pagamentos regulares a um escritório de advocacia especializado em casos de tutela. Quando ela investigou mais a fundo, o que descobriu me fez gelar o sangue. Jack, Tom e Sarah estavam secretamente construindo um caso para declarar Amy mentalmente incompetente devido ao seu vício em drogas. O plano deles era se tornarem os tutores legais dela e então, me processar para obter uma parte da minha herança em nome de Amy, alegando que ela tinha direito ao suporte familiar devido à sua deficiência. Minha advogada encontrou uma série de e-mails entre eles e o advogado discutindo a estratégia. Eles estavam planejando isso há meses, mesmo antes da invasão de Amy. Os e-mails revelaram que eles vinham documentando todas as vezes que me recusei a ajudar Amy, me retratando como uma pessoa cruel que negava suporte a uma parente com deficiência. Eles chegaram a contratar um investigador particular para investigar o passado da minha tia Ellen, na esperança de encontrar algo que pudessem usar para contestar a validade do testamento dela. A parte mais chocante, a invasão de Amy não foi apenas uma tentativa desesperada de roubar objetos de valor, foi parte do plano deles. Eles estavam procurando o testamento original da minha tia, documentos financeiros ou qualquer outra coisa que pudessem usar para fortalecer o caso. Os e-mails mostraram que Jack deu a Amy instruções detalhadas sobre onde Ellen poderia ter guardado documentos importantes. Eles não esperavam que ela destruísse tudo no processo, isso foi apenas Amy sendo Amy, mas estavam dispostos a arriscar os preciosos pertences da minha tia para levar o esquema adiante. Quando confrontei Jack com essas evidências, sua resposta me deixou atônita. Em vez de demonstrar remorso ou tentar negar, ele tentou justificar suas ações. Ele disse que eles estavam apenas tentando ajudar Amy do jeito legal, já que eu estava sendo irracional em não compartilhar a herança. Ele realmente acreditava que estavam fazendo a coisa certa. Na cabeça dele, usar o sistema legal para me forçar a abrir mão da minha herança era perfeitamente aceitável porque era pela família. O nível de cálculo e traição é estarrecedor. Enquanto eu estava de luto pela minha tia e tentando proteger seu legado, meu marido estava ativamente trabalhando com sua família para tirá-lo de mim. Cada vez que ele me confortava sobre a invasão, cada desculpa que fazia, tudo era um ato enquanto eles planejavam a estratégia legal pelas minhas costas. Imediatamente entrei com o pedido de divórcio e obtive uma ordem de restrição contra Amy. Minha advogada também está analisando a possibilidade de apresentar acusações adicionais por fraude planejada. Segundo ela, os e-mails fornecem evidências claras de conspiração, o que pode levar a sérias consequências legais para todos os envolvidos. Os sogros perderam completamente a cabeça desde que o esquema foi exposto. Eles começaram a dizer a todos que eu sou mentalmente instável e que estou tentando destruir a família deles. Sarah tem ligado para meus amigos e colegas, dizendo que estou tendo algum tipo de colapso e inventando mentiras sobre a família dela. Tom tem feito ameaças de me expor, embora eu não saiba o que ele acha que pode expor, já que não sou eu quem estava tramando fraude. A única coisa boa em tudo isso é que vários membros da família estendida de Jack entraram em contato para me apoiar. Sua tia Clara, que já havia lidado com os roubos de Amy antes, me ligou para dizer que testemunhou táticas de manipulação semelhantes de Tom e Sarah ao longo dos anos. Ela me deu os nomes de outros membros da família que foram roubados por Amy, mas cujas reclamações foram ignoradas ou abafadas pelos pais dela. Atualmente estou hospedada na casa de uma amiga enquanto minha advogada cuida de tudo. A casa está sendo reparada e estou instalando um sistema de segurança de última geração. A maioria das fotos danificadas foi restaurada digitalmente. Custou uma fortuna, mas valeu a pena salvar essas memórias. As joias ainda estão desaparecidas, mas a polícia tem pistas sobre quais lojas de penhores Amy visitou. O que mais dói nem é a traição. É a constatação de que os 4 anos do meu casamento podem ter sido construídos sobre mentiras. Jack sempre foi tão manipulador assim? Ou isso foi influência dos pais dele? Ele realmente me amou algum dia? Ou eu fui apenas um alvo conveniente quando descobriram sobre minha herança? Provavelmente nunca saberei a verdade e honestamente neste ponto nem quero mais saber. Eu só quero passar por esse divórcio e seguir com minha vida. Atualização 3. Olá! Finalmente estou pronta para compartilhar o que provavelmente será minha última atualização sobre essa situação. Os últimos meses foram uma montanha-russa de processos legais e dramas familiares, mas estou começando a ver a luz no fim do túnel. O divórcio está quase finalizado. Jack inicialmente tentou contestar, alegando que merecia uma parte da minha herança porque me apoiou emocionalmente durante a morte da minha tia. O advogado dele rapidamente descartou essa tentativa ao ver todas as evidências do esquema de tutela. Jack acabou aceitando um acordo simples de divórcio, onde cada um fica com seus próprios bens.
Ele também concordou em pagar minhas despesas legais como parte do acordo, provavelmente para evitar que eu apresentasse acusações de fraude relacionadas ao plano de tutela. A situação de Amy tomou um rumo inesperado. Durante sua prisão pela invasão, a polícia encontrou uma quantidade significativa de drogas em sua posse. Como ela já tem condenações anteriores, está enfrentando uma pena de prisão séria. O promotor ofereceu um acordo: se ela testemunhasse sobre o esquema de tutela e sobre quem a instruiu a procurar documentos durante a invasão, eles recomendariam uma sentença mais leve. Ela aceitou o acordo e entregou tudo, incluindo mensagens de texto de Jack e dos pais dele orientando-a sobre o que procurar na casa. A reputação de Tom e Sarah na família foi completamente destruída. A imagem cuidadosamente mantida de pais dedicados que tentavam ajudar sua filha problemática desmoronou. Vários membros da família vieram à tona com histórias sobre como Tom e Sarah os manipularam ao longo dos anos, sempre usando o vício de Amy como alavanca para conseguir dinheiro ou favores. O primo de Jack me contou que eles usaram um esquema semelhante com a herança do avô deles há 10 anos, mas a família encobriu o caso para evitar escândalos. O desenvolvimento mais surpreendente foi a reação da família estendida de Jack. Sua tia Clara se tornou uma das minhas maiores apoiadoras. Ela me ajudou a encontrar empreiteiros para reparar a casa e até me conectou com um consultor de segurança especializado em proteger propriedades contra familiares dependentes de drogas. Aparentemente, isso é mais comum do que se imagina. Vários primos de Jack entraram em contato para se desculpar por terem acreditado nas mentiras de Tom e Sarah sobre eu estar mentalmente instável. Estou me mudando para a casa da minha tia na próxima semana. A reforma foi concluída, e o novo sistema de segurança faria Fort Knox sentir inveja. Os empreiteiros conseguiram salvar a maior parte das características originais da casa que minha tia tanto amava. Andar pela casa agora me faz sentir a presença dela, mas sem as lembranças dolorosas da destruição causada por Amy. Jack fez uma última tentativa de entrar em contato comigo por meio de um amigo em comum. Ele queria se encontrar para explicar seu lado da história. Eu recusei. Não há nada que ele possa dizer que justifique o que fez. Seus pais finalmente pararam a campanha de difamação, provavelmente porque o próprio advogado deles os aconselhou que estavam arriscando um processo por difamação. Amy ainda está presa, aguardando a sentença. Sarah tentou me fazer sentir culpa para escrever uma carta de referência de caráter para Amy, dizendo que isso ajudaria a colocá-la em um programa de reabilitação em vez de na prisão. Eu recusei. Depois de tudo que fizeram, ainda acham que têm direito à minha ajuda. Algumas coisas nunca mudam. Aprendi muito com essa experiência. A família na qual você nasce ou na qual você se casa não merece automaticamente sua lealdade, especialmente quando não mostram lealdade a você. Sou grata à minha tia Ellen não apenas pela herança, mas por me mostrar como é o verdadeiro amor de família. Ela me apoiou sem tentar me controlar, me amou sem usar esse amor como uma arma e confiou em mim para tomar minhas próprias decisões sobre o legado dela. A casa agora está legalmente protegida por meio de um traste, algo que minha advogada sugeriu para evitar quaisquer reivindicações futuras contra ela. Estou ansiosa para criar novas memórias lá, que honrem a memória da minha tia, em vez de tentar apagá-la, como meus sogros tentaram fazer. Às vezes, perder uma família tóxica é, na verdade, um ganho, e essa é uma lição que não vou esquecer. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.